Olá, jovens casados, solteiros, viúvas, jovens adolescentes, jovens crianças, jovens herdeiros, porque hoje nós vamos falar sobre bendita herança. Não saiam daqui, não se mexam, ficam aí paradinho e ouçam essa palavra até o final. Mas antes disso, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu joinha, inscreva-se no canal, acesse o sininho de notificações aqui que está embaixo aí da tua tela e também durante o vídeo ou pós o vídeo que você assistir, faça comentários. Tudo isso é super importante para manter ativo o nosso canal aqui no YouTube. Você já deve saber bem disso, então ajude-nos, porque será uma bênção. Roda a vinheta. Voltando aqui então nesta série abençoada que Deus tem nos dado, que é o apoio eficaz da família, com um tema diferente hoje do que nós vínhamos alinhando com vocês, e hoje o tema é bendita herança. E a inspiração desse tema, óbvio, foi do Espírito Santo, mas para a minha carne, aparentemente não parece ser uma inspiração tão legal, mas como veio do Espírito Santo, a gente sabe que vai ser muito bom para todos vocês. Bom, é claro que o Espírito Santo ele usa as coisas comuns da nossa vida, né, do nosso dia a dia, para falar com a gente. Então, hoje fazem 5 dias, nesse vídeo, 5 dias que eu me despedi do meu pai terreno, pastor Ivo Muniz de Araújo. E por conta dessa despedida, o Espírito Santo falou comigo a respeito de todo esse ocorrido. Então, você que sentiu minha ausência aqui na semana passada, você que acompanha nossos vídeos aí toda semana, é porque nós estávamos com toda essa correria de despedida, vamos dizer assim, né? Apenas uma despedida, porque logo nós estaremos juntos na glória eterna e nós vamos nos rever lá e vai ser uma grande bênção. Mas foram dias difíceis, né? Como vocês sabem, quando a gente perde alguém. Mas aí você pergunta, mas você vai falar disso aqui hoje? Vai começar o vídeo lembrando de coisa triste? Não, não é coisa triste não, gente. Isso é uma coisa muito, muito alegre, porque o meu pai carnal, ele tem um lugar garantido na glória celestial, e o trabalho que ele fez aqui foi de tamanha excelência, que nós estamos tão felizes de saber que não só ele vai estar no céu, na glória com Jesus, mas ele também já tem um lugar especial reservado pelas obras que ele fez aqui nesta terra. Claro que sim, gente, não pense que não. No céu não haverá exceção de pessoas, no sentido da terra. Mas sim, vai ter um presente especial. Nós não sabemos o que é direito essa coisa, o que representa, né? Mas o nome desse presente chama galardão, né? Não me pergunte o que é, não sei te responder exatamente o que seria isso, mas é como se fosse uma premiação, algo exclusivo para aqueles que trabalharam e fizeram por onde, né, aqui nessa terra, receber algo especial das mãos do Senhor. Claro que sem nenhum tipo de acepção de pessoas, porque no céu não haverá esse tipo de situação, mas haverá sim recompensas e honras para os filhos que foram fiéis até o fim, e é o caso do meu pai. E por isso eu homenageio, né, a imagem dele e honro através da gravação desse vídeo aqui. Então, me acompanhe que você vai entender do que eu estou falando, para que você não ache que eu estou errando no tema. Mas vamos lá. Eu quero ler com você 1 Reis, capítulo 16, versículo 23. Vamos lá? No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Versículo 25 agora, tá? Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ele fez pior do que todos os reis que vieram antes dele. Ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, bem como nos pecados que este levou Israel a cometer, irritando o Senhor, o Deus de Israel, com os seus ídolos. Versículo 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, preste atenção, o filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Só que o Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que vieram antes dele.
como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, Acabe foi mais longe ainda. Ele tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e também serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste à deusa Acera, ou Aserá, de maneira que cometeu mais abominações. Presta atenção. Cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel. E cometeu mais do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Você já entendeu aqui, ou se você prestou atenção nessa leitura, o quão terrível é quando você recebe uma herança maldita. Quando eu falei esse termo, que o tema do vídeo é bendita herança, é nos dois sentidos. Primeiro porque a gente aqui no Brasil, a gente tem uma mania de usar a palavra bênção, ou bendito, ou bendita, para coisas ruins, no termo pejorativo. Por exemplo, uma criança faz alguma coisa errada, em vez de e aí quer falar que essa criança é ruim, ou essa criança está num caminho errado, está indo por um caminho complexo, a gente fala, ô benção de criança, hein? Ô benção. Ou quando alguma outra coisa dá errado, né? Fala assim, o carro quebra, bendito o carro, bendita a casa, mas não está falando um bendito num tom de que é uma coisa boa, está falando no sentido de que é uma coisa ruim. Então a gente usa essa palavra bênção ou bendito para termos ruins. Errado isso, por favor, parem com isso. Não faça mais isso. Tá? Use qualquer outro termo, não precisa falar palavrão, mas use um termo que seja relacionado ao que você quer dizer, mas não use a palavra bênção e a palavra bendito para um termo pejorativo, para falar de coisas ruins. Só que aqui eu usei um termo de linguagem para dar o tema dessa ministração justamente por causa dessa gíria, bendita herança. Mas eu não estou querendo levar para esse caminho de ruim, mas a verdade é que você poderia dizer sobre Onre e Acabe e os pais, os pais deles, sobre bendita família, hein? Como se eu fosse falar, né, nesse tom que eu disse que não é para falar. Bendita família, hein? Bendito filho. Mas na verdade eu coloquei bendita herança porque em nome de Jesus, ao final deste vídeo, você vai receber, ou você vai estar pronto para receber, ou você vai estar querendo receber uma bendita herança genuína vindo da parte do Senhor. Amém? Então vamos lá para o que o Espírito Santo me inspirou para falar com você no dia de hoje. Ou melhor, com a sua família. Porque a minha expectativa é que todos estejam sentados aí juntos, e eu espero que estejam, mesmo que for apenas 2 da sua família representantes, mas eu quero que você se sente aí, ouça isso até o final. Bom, você já leu comigo e você viu aí um pai e um filho. Um pai que fez coisas terríveis, coisas que irritaram a Deus, que desagradaram ao Senhor, e depois você viu um filho que herdou uma herança, na verdade, maldita, e ele pegou tudo que o seu pai tinha feito e ele conseguiu a façanha de fazer pior do que o seu pai, e na verdade ele fez pior do que o seu avô e fez pior do que todos que tinham vindo antes dele. A gente está falando do Acabe. E eu não li todos os textos mesmo, porque senão esse vídeo vai ficar bastante extenso, mas se você for ler a história completa, você vai ver que também o filho dele herdou, o filho de Acabe, e também fez coisas semelhantes ao do seu pai. Depois o outro irmão, o filho, também herdou e conseguiu fazer coisas piores do que o seu pai. Então, você percebe que a linhagem desta família, um veio fazendo e recebendo herança e ficando pior do que o outro. E quais são essas heranças que eu estou falando? Se você vê uma história antes dessa que eu li, por exemplo, teve um que morreu porque estava bêbado na casa de uma determinada pessoa, e naquele momento que ele estava bêbado, ele foi pego ali e morreu. Então, assim, foram heranças de vícios, de sexualidade atravessada, foram heranças de prostituição, heranças de idolatria profunda a outros deuses que não
o Senhor, Deus de Israel. Foram todo tipo de coisa ruim que você podia imaginar dentro de uma família. Esses herdeiros foram maximizando e levantando essa podridão dentro de casa. Onde que eu quero chegar? Queridos, nós fomos chamados em Cristo Jesus para a herança bendita. Agora preste atenção, eu quero que você examine a sua família aí, examine a sua casa agora, para raciocinar enquanto eu falo aqui. Será que nós não trouxemos da nossa família, dos nossos pais, dos nossos avós, será que nós não trouxemos também coisas ruins que eles praticaram e agora a gente está fazendo igualzinho? Ou piorando até o que eles fizeram lá atrás? Pare e pensa sobre isso. Pare e pensa, será que você não está reproduzindo aí a história do teu pai? Será que você não está reproduzindo a história da sua mãe? Será que o que eles deixaram de herança, será que tudo foi bom? Será que tudo foi bom que seus pais deixaram? Será que tudo que sua mãe deixou foi coisa boa? Meu irmão, se foi, dá glória a Deus, dá um salto para cima e fala aleluia. Agora tem gente que diz assim, eu amo meu pai. Gente, a gente não está falando de amor pelo pai. Não estou falando se você gosta ou não gosta do seu pai. Só estou perguntando se o que ele fez foi bom ou se foi ruim. Se o que sua mãe fez foi bom ou se foi ruim. Se o que a sua avó, mas eu amo minha avózinha querida, tudo bem, mas tudo que sua avó fez foi bom ou foi ruim? Tudo que seu vozinho fez, aquele vozinho tão queridinho que dá vontade de você pegar ele no colo, aquela vozinha que dá vontade de você pegar ela no colo, será que tudo que essa vozinha, esse vozinho fez, será que foi bom ou foi ruim? E será que você está copiando o que eles fizeram de ruim? Porque se você está copiando o que é bom, amém, continua. Mas será que você está sendo uma cópia das coisas ruins que eles fizeram? Então eu me inspirei em ministrar isso para você hoje, por quê? Porque o meu pai, assim como essa história aqui que eu li para você, o meu pai também veio de uma geração terrível. Não dá para mim contar para você aqui a história completa, mesmo porque eu não sei da história completa, eu sei de frações da história. Mas uma coisa eu sei, meu bisavô não morreu numa situação tão agradável assim, ele não era tão boa pessoa assim. E eu não estou aqui para falar mal deles, eu estou falando das coisas más que eles fizeram. Porque eles também fizeram coisas boas, mas na verdade eles fizeram muitas coisas que desagradaram a Deus. O meu avô fez muita coisa que desagradou a Deus. Ok? E aí nasce o meu pai. E o meu pai também começa a fazer muitas coisas que estavam desagradando a Deus. Eu estou falando, irmão, de pecado, de jeitos, de gestos, de falas, jeito de falar bruto, jeito de agir com pessoas. Então, o que acontece? Mas todas essas pessoas tinham coisas boas também, óbvio, gente, que tinham algumas coisas boas, mas eu não vim aqui para falar para você sobre isso, eu vim falar o que foi que você tem herdado, qual é a herança que você recebeu, e o que você tem feito delas, se você tem multiplicado essa herança, e qual delas você decidiu multiplicar e qual delas você decidiu jogar fora. Então, voltando aqui para minha família, então eu tive um bisavô, um avô, um pai, só que quando chega na linhagem do meu pai, aconteceu algo sobrenatural, aleluia. O meu pai aceita Jesus como Senhor da sua vida. Então veja bem, eu tenho uma família totalmente desestruturada, que vem desestruturada desde o avô, desde o bisavô. E quando eu falo família, irmãos, é todos os irmãos. Irmãos, são 8 irmãos que meu pai tem ainda, né? Agora são 7 irmãos que meu pai tem. Então eu estou falando da outra geração da minha mãe também. Então assim, são gente que não tinha um na minha família que conhecia Jesus. Mas de repente o meu pai aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Aleluia. E aí começa a escrever uma nova história. E o meu pai começa a servir a Deus com excelência, praticando atos de excelência ali dentro da sua congregação. Meu pai se torna um grande evangelista. Ele se torna um grande pastor que realmente vai na casa, que visita, que evangeliza, que cuida, que expulsa demônios. Meu irmão, tem história que não acaba mais, meu pai. Então você está agora falando do seu pai porque ele não está mais aqui. Mas eu já sei, né? Aqueles que conhecem a gente de perto. Eu já vi você reclamando do seu pai. Eu conheço seu pai também, eu sei que ele tem os defeitos, querido. Eu não estou aqui para falar dos defeitos que meu pai tinha. Porque eu estou falando para você do que ele deixou para trás, do que veio da herança maldita. E o desejo dele de agora transformar essa geração que está vindo depois dele numa geração bendita.
E olha o que aconteceu depois do meu pai. Meu pai se torna pastor. Depois do meu pai, o filho dele se torna um pastor. Depois do meu pai, o filho do filho, o neto dele se torna um pastor, que é o meu filho. E nós temos irmãos, sobrinhos do meu pai que se tornaram pastores. Nós temos homens e mulheres que se tornaram homens e mulheres de Deus em algumas regiões do Brasil. Então meu pai, ele abriu uma porta de herança bendita na nossa família. E que eu tomei a decisão de fazer também na minha geração coisas benditas e receber essa herança bendita do meu pai. Só que tem um detalhe, o meu pai, como eu disse aqui, ele também tinha coisas que não era legal, tinha coisas que realmente me desagradavam, tinha coisinhas que meu pai fazia que eu não concordava absolutamente, e na verdade até algumas coisas que a Bíblia não concordava, porque ele era um ser humano que cometia erros, e eu tomei a decisão de não copiar do meu pai os erros dele, de apenas ficar com a herança que ele deixou. Qual herança? A herança bendita. A herança que tem a ver com a Bíblia. A herança que tem a ver com os ensinos de Jesus. Ou seja, eu coloquei um filtro em tudo que meu pai me passou. Em tudo toda a história que eu trouxe da família. Eu coloquei um filtro, e esse filtro é a palavra do Senhor. Para que eu possa peneirar o que é ouro e o que é lixo. O que é palha, o que é pedra, o que é areia, o que não presta. E eu decidi ficar só com o que é ouro, só com o que é bendito, literalmente, só com a herança bendita que vem da palavra do Senhor. Eu confesso para vocês, até hoje, na gravação desse vídeo, eu continuo peneirando esta herança familiar, e muito mais agora que meu pai não está mais presente. Para quê? Para que eu verifique se eu estou reproduzindo e multiplicando e enriquecendo mais a minha família que está diante de mim, que agora eu tenho netos também. Então eu tenho que ver se o que eu vou deixar de herança para meu filho ou para os meus netos é uma herança de puro ouro ou uma herança misturada com algum lixo e tudo. Então eu estou fazendo peneiração, peneirando, até hoje eu estou peneirando para ver se o que eu recebi do que é bendito da parte do Senhor, eu estou também passando isso para frente. E por que o motivo de eu ministrar essa palavra para você? Nós estamos falando sobre um apoio eficaz à família. Então eu estou te apoiando hoje, levando você a pensar sobre o que você está carregando, ou o que você está decidindo fazer. Porque, por exemplo, irmãos, tem um pai que fuma muito. Esse pai, ele não tem autoridade para chegar no filho e falar, eu não quero que você fuma. No coração dele, ele não está falando mentira. No coração dele, ele está dizendo, olha, eu não gostaria de estar fumando, mas eu já me tornei um viciado. E eu não queria que você também se tornasse um viciado. Só que o filho, ele não entende isso. Então ele fala assim, quem é você que fuma para dizer que eu não posso fumar? Às vezes o pai bebe e ele fala para o filho, olha, eu não queria que você bebesse. Estou falando dos que não queriam que o filho vivesse o que ele vive, né? Tem os outros que atravessaram. Tem pai que oferece bebida para o filho. Tem pai que põe cerveja na boca do filho. Tem pai que põe cigarro na boca do filho. Eu trabalhei com uma pessoa que ela disse que odiava bebida. Aí quando ela não podia falar disso, e ela falou que não que ela era santa, na verdade ela cometia muitos pecados, mas ela falou, mas bebida, e eu não quero saber disso. Eu falei, por quê? Ela falou, porque o meu pai, ela disse para mim, porque o meu pai me levava, com 7 anos, ele me levava pro bar, com os amigos dele, um monte de homem, ela era uma mulher. Então, ele é uma menininha, né, na verdade. E aquele monte de homem no bar, meu pai me levava, e meu pai me dava pinga para eu tomar com os amigos dele. E quando eu tomava aquela pinga e engolia, ele fazia festa e apontava com orgulho, olha aí, a minha filha, olha aí, como se tomar uma pinga fosse algo legal para ele. Então esse pai, ele estava levando aquele filho para um caminho de pecado e de vício e de bebedice e tantas outras coisas. Mas graças a Deus, aquela menina, ela pegou raiva porque ela viu o pai bêbado em casa e ela falou, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero ser. E quando eu trabalhei com ela, realmente ela era uma enfermeira, ela tinha 2 empregos, ela tinha uma casa que ela comprou, ela tinha uma série de coisas que ela trabalhou para ter, porque ela disse assim, eu não quero essa herança do meu pai. Essa herança eu não quero.
eu não quero ser o que meu pai foi. Então, eu achei tão legal lembrar disso agora enquanto eu falava com você. Por quê? Porque tem filhos que reproduzem o que a herança maldita do pai, às vezes inconsciente, está fazendo e não presta atenção. Então, por isso que eu estou aqui, para fazer você acordar para a vida. E ver se você está reclamando do teu pai, mas você não é pior que ele. Às vezes está reclamando da sua mãe, mas você está ficando pior do que a sua mãe. Às vezes você reclama com seus filhos, mas se você não olha para você e vê que você já não gostava das atitudes da sua mãe ou as atitudes do seu pai. Às vezes você reclama com seus filhos, que seus filhos estão cara virada para você, que seus filhos não te ouvem, que seus filhos não gostam de você. E às vezes você não percebe que na verdade você está sendo para os teus filhos o que o teu pai foi para você. Você está sendo para os teus filhos o que sua mãe foi para você. Agora seus filhos também não estão gostando das suas atitudes. Então, preste atenção, família. Estou falando com todo mundo aqui da família. Nós não precisamos pegar heranças malditas que os nossos pais deixaram. Inclusive, eu vou lançar uma pergunta que eu quero que vocês respondam aqui depois, quando vocês for fazer um pequeno grupo aí entre vocês, que vai ser uma pergunta difícil de responder. Eu já falo aqui já, porque eu sei que vai ser difícil. E se a pessoa... Eu falei sobre orgulho no último vídeo. Inclusive, eu peço perdão, não sei se eu já pedi perdão, mas eu peço de novo, porque a gente pulou uma semana, né? Então não teve o penúltimo vídeo, mas o último que foi gravado a gente fala sobre orgulho. Então essa pergunta que eu vou lançar aqui agora para vocês fazerem, depois que terminar esse vídeo, se você não tiver vencido o orgulho, não vai dar uma briga doméstica e não é o nosso alvo que haja essa briga. Pelo contrário, o meu alvo é que haja cura. O alvo do Espírito Santo é que haja conciliação e entendimento de quem é quem dentro de casa. E a pergunta qual é que eu vou lançar para vocês? Já ir refletindo aqui antes de eu concluir o vídeo. O que eu não quero copiar de você? O que eu não quero? Que herança que eu não quero sua? Porque todos os filhos querem, né, gostariam de ficar com alguma coisa do pai. Né? Inclusive isso dá muita briga, né? Depois que o pai morre, os filhos ficam ali discutindo quem vai ficar com isso, com aquilo. Mas, por exemplo, o que você não gostaria de ficar? Por exemplo, eu queria que os filhos que estão assistindo e os pais que estão ouvindo parassem para ouvir o filho. E o filho dissesse para o pai, olha pai, de verdade, eu não quero ser assim igual o senhor. Por exemplo, eu não quero falar com a minha mãe, com a minha esposa, igual o senhor fala com a sua mulher, com a minha mãe. E ter coragem de falar isso olhando nos olhos do pai, sem brigar, sem ofender, sem jogar na cara. De uma maneira confortável. E o pai, por favor, papai e mamãe, fique em silêncio, apenas ouça o que o seu filho vai dizer. E o filho ter coragem de dizer para o pai, olha pai, eu não quero falar com a minha esposa do jeito que você fala com a minha mãe. Eu não quero essa herança para mim. Mãe, eu não quero que você... Eu não quero ser uma esposa igual a você. Eu não quero ser uma mãe igual a você, porque você é muito grossa com os seus filhos, comigo. Eu quero ser diferente com o meu filho quando eu tiver filhos. Mas isso não num tom de brigar. Porque às vezes a gente fala essas coisas, mas fala brigando, gritando. Não, num tom de tipo, pai, mamãe, muda o teu jeito. Eu não vou ser igual a senhora. Papai, muda o teu jeito. Sabe? Agora, num momento bom, marido, fale para a esposa, para a minha esposa. Eu te amo, mas você tem feito aquilo ali igual a sua mãe. Eu já vi sua mãe fazendo com meu sogro. Eu já vi você fazendo com os filhos. Esse não é uma herança boa para você deixar para os nossos filhos te copiarem. Mulher, tenha coragem de virar para o teu marido e falar, olha, eu não gostaria que o meu filho, meus filhos tratassem como você trata a mim nessa área, sabe? Eu vou falar uma brincadeira aqui, tá? É brincadeira, isso não pesa na família de ninguém, mas é muito bom quando acontece. Por exemplo, olha, você não lava a louça, que é o meu caso, né? Você não lava a louça, eu queria que treinar o meu filho, viu, filhos, que vocês não copiassem isso do seu pai, que vocês lavassem a louça da sua casa quando você for casado. É claro que isso não é um motivo de briga na minha casa, aleluia, minha esposa é uma bênção. Mas são coisas que eu não preciso copiar. Eu posso melhorar, eu posso ser melhor, eu posso ir além, sabe? Então, meus queridos, onde eu quero chegar? Em nome de Jesus, o Espírito Santo nos deixou, ou melhor, Jesus nos deixou o Espírito Santo para que Ele nos guiasse para o caminho de bênção e de vitória. A palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros de Cristo. E
cordeiros de Cristo. Herdeiros e cordeiros de Cristo. Ou seja, nós recebemos uma herança bendita. De quem? De Jesus. Quem era Jesus? Jesus era um filho obediente. Jesus era um amigo leal. Jesus era uma pessoa estável, que sabia falar, que sabia se posicionar. Jesus era perdoador, Jesus sabia perdoar. Jesus era Jesus, gente. Ele disse que a gente ficou com essa herança dele, aleluia. Nós ficamos com essa herança bendita de Jesus. E Jesus, próprio Jesus, disse, vocês podem fazer coisas maiores do que eu. Olha só, o Acabe, ele fez coisas maiores do que o pai dele, e maiores do que o avô dele, maiores do que o Acabe conseguiu ser em pecado, maior do que todos os outros. Mas Jesus disse assim, em bênção, vocês serão e farão obras maiores do que as minhas, aleluia. Então nossa herança é bendita, amados. Então nós precisamos peneirar toda essa sujeira maldita que nós trouxemos das nossas famílias. Jeitos, atitudes, boca dura, fofoca, intrigas, ranço, enfim, amargura, tudo que a nossa família está acostumada a fazer. Peneira isso. Quando eles terminam de peneirar, né, o pessoal faz assim, joga fora o lixo que ficou. Peneira o que você trouxe da sua família lá de trás, vai peneirando. Viu que é lixo? Joga fora e fica com a herança bendita. Amém? Eu creio que você entendeu. Então, em nome de Jesus, repito, você é uma bênção. Você está no dia de hoje, você está vivo. Eu fiquei vivo, meu pai já se foi. Eu estou vivo. É a minha chance agora. É a minha chance de ser melhor do que meu pai. Meu pai já foi uma bênção. Ele já revolucionou a nossa família como bênção. Eu posso ser superior ao meu pai. Sabe por quê? Porque o mais superior, que eu digo, a ações benditas. Por quê? Porque eu fiquei com um legado de bênção, um legado, uma herança bendita. Então, em nome de Jesus, por favor, vasculhem a sua família, conversem entre vocês e deixem as velhas práticas da família antiga. Deixem as práticas dos avós, deixem as práticas dos bisavós, deixem as práticas dos seus tios. Não façam o que eles fizeram de errado. Não repitam o que eles fizeram de errado. Mas eu sou assim, eu nasci assim. Não, isso é muito medíocre. Não seja assim, não diga isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer. Não diga isso em nome de Jesus, não diga isso. Diga assim, eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu não vou morrer assim, porque Jesus é na minha vida e Ele vai mudar a minha fala, o meu jeito, o meu sorriso, meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha forma de tratar com as pessoas, com a minha família. Ele vai alterar tudo para que eu seja porque eu já sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e a herança que eu vou deixar para meus filhos é muito superior. Presta atenção, meu pai me deixou uma herança bendita. Ele já me deixou uma herança. Eu vi tantos testemunhos no velório dele, de que ele era amigão dos outros, que ele visitava, que ele fazia. Meu pai me deixou a herança bendita. Mas minha responsabilidade agora é deixar uma herança ainda maior, ainda superior para os meus filhos. Ficou aí para mim o peso da responsabilidade de deixar uma herança bendita. Que herança você vai deixar para aqueles que virão depois de vocês? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui no ar. Que herança você está deixando para aqueles que forem ficar depois de você? Bendita. Eu espero que a sua resposta seja uma bendita herança. Eu te amo. Sou o apóstolo Alan. Me segue aqui no Instagram. Vai lá também no Instagram da Igreja Fonte de Alívio. E em nome de Jesus eu declaro que a sua família já está deixando para todos uma herança bendita para toda essa geração que vai vir posteriormente, em nome de Jesus. Amém e amém.